Estou vendo aqui várias gerações, né, que a gente já interagiu em algum momento, e eu vou voltar a falar para vocês sobre o problema do escorpionismo, com foco aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Bem, a gente não pode esquecer que, embora eu vá falar aqui de escorpião, o estado do Rio de Janeiro ele reúne uma série de características ambientais e sociais que fazem com que os problemas de envenenamento com outros artrópodos, eles também estejam em franco crescimento, especialmente os acidentes com aranha, depois os acidentes com abelha, e ainda começa a nos preocupar os acidentes com lonome oblíqua. A gente já teve alguns casos de envenenamento severo, que foram necessárias a aplicação de soro, então, e teve que ter muita presteza no atendimento. Então hoje o foco é escorpião, mas a gente tem que ficar atento a essa outra série de agentes, né? Todo problema de saúde que passa pela mudança de hábitos e costumes da população se torna um problema complexo, e o pessoal da sociologia já diz até que não tem solução quando a gente tem que mudar hábito e costume, mas a gente também media isso, tanto pela criação de atrativos, abrigos, condições de alimentação que permitem a gente aplicar o princípio dos 4 A's para esses animais, como também eles são mediados pelas características biológicas dos animais. E isso resulta no fenômeno que a gente conhece bem, que é a tal da sinantropia. Entre os animais peçonhentos, a aplicação desse conceito também é fundamental para a gente entender o grau de importância médica que cada um desses grupos apresenta. E isso dá para nós, inclusive, uma explicação para a diferença entre a distribuição espacial dos principais agravos causados por esses animais. Nesses mapas daí, a gente ilustra a diferença da predominância do escorpionismo, que está em vermelho, do araneísmo, que está em azul, e do ofidismo, que está ali em verde, que meu colega Cláudio Machado vai falar para vocês amanhã. Essa diferença é o somatório, é o resultado do somatório entre isso, hábitos e costumes da população, e aí, no sentido mais amplo, isso passa pelo modo de construção das casas, revestimento, cuidados com a higiene, alimentação, cultivos, os modelos de ocupação de solo, né? E passa também, obviamente, pela biologia dos animais. É essa complexidade que faz com que a gente possa usar diferentes abordagens metodológicas para entender, enfrentar e mitigar os envenenamentos por animais peçonhentos, né? E uma abordagem relativamente recente, mas que tem se mostrado muito útil para a gente olhar os animais peçonhentos no Brasil e no mundo, é a abordagem chamada de saúde única, porque ela é ampla, ela permite a gente colocar dentro do guarda-chuva conceitual e metodológico uma série de ações, e dessas abordagens a gente passa a olhar aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. A questão da vigilância, onde vocês estão ali na ponta, enfrentando todos os desafios do território, o dia a dia nosso, né? A questão do tratamento, que como a gente tem uma série de animais peçonhentos no Brasil, que tem venenos de ação muito rápida, muito intensa sobre o corpo humano, a agilidade no tratamento é fundamental, né? E vocês têm que ser agentes para divulgar isso, né? O controle dos agentes etiológicos, a gente vai ter as questões envolvendo a diminuição da população desses animais, que é mandatório também como estratégia para mitigar os problemas, e as questões de saneamento, que são chamadas, que na verdade são as políticas públicas que envolvem a ocupação dos espaços, né? Na verdade, a gente tem até, esses problemas são tão complexos, que eu e outros colegas que estudamos isso, vemos que eles trazem novas lições para nós. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do conceito de saneamento, é inegável que o aumento do nível de saneamento nas cidades, ele é fundamental para a melhoria das condições de saúde da população, isso é indiscutível. No entanto, o aumento da rede de saneamento nas cidades tem se mostrado um fator de risco para o escorpionismo, que quanto mais galeria subterrânea eles tiverem, mais eles têm um labirinto
a proliferação e dispersão no ambiente, causando para nós muita dificuldade para o controle nisso. Então a gente tem esses paradoxos quando a gente aplica esses conceitos para o escorpião e outros animais peçonhentos. Muito bem, o Brasil, ele é um dos países mais respeitados, tanto na produção do conhecimento científico, quanto na construção de políticas de enfrentamento dos acidentes por animais peçonhentos. Elas não são perfeitas, a gente tem volta e meia um revés aqui e ali, mas a gente sabe lidar com o animal peçonhento, e mesmo assim, hoje no Brasil, é o país que apresenta a maior curva de crescimento dos acidentes por escorpiões no mundo. A Índia é o país que mais registra acidentes, são 1 milhão de acidentes por ano, mas a inclinação, a tendência de crescimento do escorpionismo no Brasil, ele não tem paralelo no mundo, né? Agora, dentro dessas políticas, a gente tem um excelente sistema de vigilância, e aí, como vocês conhecem bem, eu chamo a atenção que lá no Guia de Vigilância em Saúde, o capítulo 11, ele é todo voltado para os animais peçonhentos. Além disso, a gente tem manuais específicos para a questão do escorpião, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? E volta e meia a gente reúne as pessoas para trocar experiência acerca desses assuntos. A gente organizou esse livro de resumos aí, ele está disponível para você no site do Instituto Vital Brasil, e então a gente reúne uma série de experiências locais de enfrentamento de escorpião, aranha e também do ofidismo. É uma referência que eu indico com ênfase para você. E obviamente no Brasil também a gente tem, dentro desse sistema, do sistema de saúde, pelo menos 5 sistemas de informação, aonde a gente tem que notificar os dados pelos acidentes por animais peçonhentos. A gente tem o Cinetox, o Sistema de Informação Toxicológica da Fiocruz. A gente tem o Datatox, que é o Sistema de Informação dos Centros de Controle de Intoxicação. Mas nós temos 3 sistemas que são de consulta aberta para nós e frequentes. O mais importante é o SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A ele também a gente pode utilizar os dados do SIH e também do SIM, do Sistema de Informação de Mortalidade. Conhecendo o uso desses sistemas, a gente pode estabelecer perfis epidemiológicos que não são perfeitos, mas são muito seguros para a gente entender a dinâmica desses envenenamentos no território. E isso torna fundamental e mandatório a gente sempre pedir a vocês que deem muita atenção na questão da notificação. A notificação, a geração do dado confiável, ela é fundamental para a construção das nossas políticas de atenção. Muito bem, a partir desses sistemas é que se constroem essas curvas. E vocês notem que o padrão ouro dos envenenamentos por animais peçonhentos, desde a antiguidade, são os envenenamentos por serpente, né? E os envenenamentos por serpente, eles têm apresentado um comportamento bastante previsível até no Brasil, né? Ele tem um comportamento epidemiológico estável, enquanto que o escorpionismo, que vocês veem nessa linha vermelha, ele se destacou dos envenenamentos por serpente desde a década de 90, e desde 2004 ele superou e literalmente tomou o pódio e não está nem aí para os outros concorrentes. Também os acidentes por aranha, como eu falei, já superam hoje os acidentes notificados pelo ofidismo. O ofidismo perdeu importância? Claro que não. Agora, outros agravos também tomaram a dianteira. E por que isso é muito importante de ser enfatizado por vocês? Porque isso foi tão rápido que inúmeros municípios pelo Brasil e aqui no Rio de Janeiro também ainda não deu tempo dos sistemas de vigilância se organizarem para o enfrentamento do escorpionismo. E é uma estratégia equivocada fazer a mera adaptação. Eu trabalho assim para serpente, vou trabalhar assim para escorpião. É totalmente diferente. O conceito de animal peçonhento, ele é um conceito guarda-chuva. A gente coloca ali vários animais, de água-viva a serpente. Animais que têm características biológicas, evolução, a bioecologia totalmente distinta. Então nós não vamos formar um especialista em escorpião em cada município. Seria uma tarefa que eu teria o maior prazer em colaborar.
mas a gente vai ter que criar uma nova mentalidade de enfrentamento para o escorpião, que é um bicho que tem dado nó em pingo d'água aí pelo Brasil. E, infelizmente, por conta da ação da fisiopatologia causada pelo veneno de escorpião, especialmente do tique cerulatus, em criança, a gente vê também um crescimento vertiginoso dos óbitos. E os óbitos em criança, muitas das vezes, a gente já vê o quadro tendendo a óbito depois da segunda hora depois da picada. Então, para escorpião, o atendimento ideal é aquele feito na primeira hora do envenenamento. E isso compete com uma crendice popular que a gente tem que ajudar a desconstruir, que escorpião não mata. Aqui no Brasil, por conta, eu acho que do tamanho, né, da nossa cultura, a maioria da população não acredita que o escorpião, aquele bichinho, vai causar óbito. E ele tem manifestações tanto imediatas quanto tardias em crianças. E isso tem preocupado muito a gente. Bem, a partir desses dados, a gente também gera um outro alicerce fundamental para as nossas políticas de enfrentamento. Aonde tem que ter qual soro para atender a população? Então, assim, a gente recebe, o Instituto Vital Brasil, vocês sabem, é um dos 4 produtores de soros antipeçonhentos, né? E esse soro, aí eu tenho que fazer uma propaganda nossa, ele é produzido a partir do veneno dos animais peçonhentos. Então, as doações que vários municípios trazem para nós esses animais são fundamentais para a continuidade da produção desses animais. É a matéria-prima fundamental que a gente precisa para produzir o soro. E a gente está até discutindo com a Secretaria de Estado de Saúde a necessidade da formalização de fluxos da doação desses animais, porque ela é muito irregular. Tem muitos municípios que pegam os animais, não sabem para onde caminham, né, não sabe qual a destinação daqueles animais. A gente está trabalhando para a formalização desse fluxo. Agora, voltando, aonde é que o soro tem que estar? A gente também faz a distribuição para a implantação dos polos de atendimento antipeçonhentos de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Estado. A base dessa informação é a epidemiologia, é a realidade do território, aonde tem cada bicho, aonde ocorre acidente, qual é a gravidade desse acidente, qual é a incidência de óbito. E isso também a gente constrói a partir da informação dos sistemas de informação. E hoje no Brasil a gente tem essa rede com mais de 3.000 polos de atendimento, né, distribuídos por aí. E em apoio a essa rede, porque essa rede é muito grande, a gente sabe que dentro do sistema de saúde a gente tem uma rotatividade muito grande de profissionais, então nem sempre em todos esses polos nós vamos ter uma equipe com profissionais de saúde que tenham experiência no tratamento dos envenenamentos. Por conta disso, no background, nos bastidores dessa rede, a gente tem a rede dos centros de controle de informação, que atendem 24 horas por dia, por via digital, por telefone ou mesmo presencialmente. Aqui em Niterói, a gente tem o CCI, o Centro de Controle de Intoxicações, no Hospital Antônio Pedro, e ele está ligado a essa rede. Então, caso os profissionais de saúde dos municípios de vocês precisem de um apoio técnico quanto à questão do tratamento, esse telefone tem que ser disponibilizado a eles. Agora, o escorpionismo, o problema de saúde, ele vem resultado do quê? Da biologia dos animais, que teve um tempo evolutivo muito longo. Você já deve ter ouvido falar que escorpião é um fóssil vivo, né? Essa coisa assim. São animais muito antigos, têm mais de 400 milhões de anos de evolução. E isso fez com que algumas espécies tenham selecionado o seu veneno para uma ação muito ativa. Mas os escorpiões, eles também evoluíram uma outra característica biológica. Qual é? Eles têm a capacidade de aprender, de conseguir se alimentar usando suas pinças e suas quelíceras. Isso faz com que o veneno escorpiônico ele seja principalmente defensivo. O escorpião ele não usa o veneno prioritariamente para a sua alimentação, como as aranhas e as serpentes usam. O que isso resulta para nós? É que os escorpiões eles têm um sistema muito sofisticado de controle da quantidade de veneno e mesmo do tipo de
veneno que eles inoculam. Isso faz com que eles literalmente economizem veneno. Isso tem uma importância enorme para nós. Por quê? 97% dos envenenamentos por escorpião vão ser casos leves, somente com manifestações dolorosas, né? E isso é um dos fenômenos que faz com que as pessoas acreditem que escorpião não mata, né? Só dói, passa um negocinho, vai curar. Mas, no entanto, nos 3% aonde o envenenamento evolui para moderado e grave, a gente vê essa virulência que eu falei para vocês. E a gente vê em 97% dos acidentes, como eu falei, o quadro leve. Dor local, um edema discreto, uma sudorese local, cifragem de bloqueio anestésico, deixa o acidentado em observação. Se for um adulto, os grupos clínicos indicam 6 horas, se for criança, no mínimo 12, né? E aí se vê a evolução do quadro. No entanto, naqueles envenenamentos onde a dor ela não fica circunscrita somente a ela, começam a aparecer alterações respiratórias, alterações do batimento cardíaco, muita dor de cabeça, agitação psicomotora e vômitos, principalmente os vômitos. Guardem isso, em escorpionismo em criança, apareceu o vômito, botem as barbas de molho, porque aí já é um sinal provável da evolução para a gravidade. E aí a gente pode ter sinais silenciosos da formação do edema agudo de pulmão, que é o achado que a gente encontra quase na totalidade de óbitos em crianças. Também temos quadros de choque neurogênico, mas a maioria das crianças vem a óbito pela instalação do edema agudo de pulmão, né? Essas crianças têm que ter tratamento em UTI. Então, aqueles municípios onde o escorpionismo ele começa a se manifestar, além do soro, é importante a discussão de um fluxo de remoção de pacientes para caso não tenha uma UTI. E aí vem isso aqui, ó. Isso aqui é outra coisa que vai cair na prova. Caso o escorpião procurar socorro médico imediatamente, não tem aquilo, na minha tese de doutorado eu estudei os óbitos para o escorpião aqui no Rio de Janeiro e entrevistei as famílias, né? Algumas famílias se culpavam, vão se culpar para sempre. Por quê? Achavam que o bicho não matava, que só doía, que podia esperar para levar para o hospital. Demorou 3 horas, a criança morreu quase dentro de casa, né? Então, assim, sem pânico, claro, mas a gente tem que ter informação clara para a população. Escorpião é um bicho perigoso, pode matar a criança, tem que procurar socorro médico imediatamente, mesmo na dúvida. A criança não caiu, não se machucou, começa um choro, ela não relata. Nas áreas onde tem escorpião, é melhor pecar pelo excesso e levar para o médico fazer o diagnóstico do que a gente perder a vida de uma criança. E aqui, na região de Niterói, a gente tem 2 polos de atendimento próximos. A gente tem lá em Itaboraí, onde tem soro antiescorpiônico, e aqui em Niterói, no Hospital Antônio Pedro. Essa lista é atualizada mensalmente no site do Instituto Vital Brasil. Lá tem todos os endereços dos polos brasileiros. Agora, a coisa ainda vai piorar. Sem pânico, mas a gente que está produzindo conhecimento, a gente vê aqui um cenário difícil ainda está na nossa frente, principalmente por conta também da atividade humana, mas aí no nível global. A gente tem 2 fenômenos sociais que estão acontecendo que vão impactar diretamente nesses envenenamentos. Um é a globalização, a facilitação do transporte de pessoas e cargas. E o outro são as mudanças climáticas, né? Hoje, a gente vê que as mudanças climáticas, elas tendem a ter um efeito positivo sobre a biologia de várias espécies de animais peçonhentos perigosos, ampliando a área de distribuição deles e aumentando as condições para que eles proliferem com mais velocidade, com mais intensidade em vários lugares. E isso a gente vê agora. Aí eu não pude me negar, né? Todo mês de agosto circula fake news. No mês de agosto aumenta a reprodução dos escorpiões e o veneno das fêmeas fica mais tóxico, fica mais intenso. Na verdade, uma fake news construída em cima do imagético que a gente tem sobre o escorpião e sobre o mês de agosto. Na verdade, as espécies mais perigosas de escorpião que a gente tem no Brasil, elas são paternogenéticas.
Elas reproduzem ao longo de todo o ano, conforme as condições ambientais estão boas. Se a condição ambiental está boa, elas vão reproduzir. E aí eu fiz esse gráfico aqui, ó. Vocês podem notar que no mês de agosto a gente não tem aumento da letalidade média por picada de escorpião no Brasil. Então essa é uma das inúmeras fake news sobre animais peçonhentos que a gente tem que desconstruir quase que semanalmente aqui no Brasil. Agora, olha esse gráfico aqui para a gente entender como é que esses animais são bem oportunistas em relação às condições ambientais. É um fato que os acidentes por animais peçonhentos aumentam nos meses mais quentes, diminuem nos meses mais frios, depois voltam a aumentar. Mas quando a gente olha só os acidentes por escorpião, a gente tem uma curva flat. Isso aí, várias coisas explicam isso. Primeiro, por conta do aumento da temperatura média no ambiente. Segundo, porque eles são animais domiciliados. E dentro da construção humana, essas alterações ambientais de temperatura, elas são amortizadas, amenizadas. Então, esses animais hoje têm causado acidentes quase que de maneira homogênea ao longo de todo o ano. Isso quer dizer o quê? Não dá para lançar campanha de escorpionismo no verão. Tem que ficar vigilante o ano inteiro. Agora, o nosso campeão de audiência é o escorpião amarelo, né? O Tite cerulatus, que é uma espécie endêmica aqui de Minas Gerais, e por conta da atividade humana sobre a Mata Atlântica, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Bem, os escorpiões, eles têm um corpo muito simples, né? Eles têm o corpo dividido em duas regiões, o prossoma e o opistosoma, onde a gente tem o mesossoma e o metassoma, e chama atenção aqui nessa figura é o metassoma, que na verdade o pessoal chama de cauda, rabo do escorpião, mas é a porção final do abdômen deles, né? Eles têm o corpo alongado e o abdômen termina lá naquela porção onde tem o telson, que é por onde ele pica as pessoas, né? Na porção dorsal desses animais, a gente tem uma anatomia muito monótona, né? Só destacam ali os olhos, né? O escorpião tem muito olho. O cerulatus tem 8 olhos, 2 medianos e 3 laterais, cada um do lado da carapaça, né? Na verdade, esses olhos, eles têm diferentes funções, mas eles não são animais que utilizam bem a visão. Eles são quase cegos, só enxergam claro, escuro, movimento, né? E algumas frações de fluorescência quando em ultravioleta. Agora, aqui na região ventral, a gente tem, além da abertura dos pulmões, né, e outras estruturas, a gente tem uma das estruturas mais importantes para a gente entender os escorpiões, que são os pentes. Os escorpiões, como eles não usam a visão, por conta da vida criptozoica deles, também dos hábitos noturnos, eles passaram a desenvolver outros órgãos sensoriais muito bem adaptados na sua relação com o meio ambiente. Entre eles, o principal são aqueles que entram em contato direto, que são órgãos que eles têm na ponta da pata, tá? Eles têm órgãos tarsais, órgãos liriformes, cerdas mecanoceptoras, quimioceptoras. Nos palpos, eles têm também, não dá para ver ali, mas uma série de pelinhos, que são as tricobóteras, capazes de perceber as variações na pressão atmosférica. Então, assim, quando a gente abre a porta do quarto, aquele deslocamento de ar ele já é percebido pelos escorpiões. Ai, apagou a luz, ainda bem, porque eu sou um cara tímido, fico envergonhado. Né? Agora, em destaque, a gente tem, como eu estava falando, os pentes. Os pentes são essas estruturas em forma de V que só os escorpiões têm na natureza. E isso é importante frisar porque, embora o escorpião seja um animal muito característico, muita gente confunde outros bichos com o escorpião. Alguns tipos de inseto, né, alguns outros animais. Então, está em dúvida, olha debaixo do animal, se ele tiver essa estrutura que está ali em destaque, em forma de V invertido, cheia de dentinhos, aí a gente sabe que está lidando com o escorpião. E essa é a principal estrutura com a qual ele percebe o meio ambiente, tanto do ponto de vista mecânico quanto do ponto de vista químico. Eles têm, em cada um daqueles dentinhos aqui, eles têm estruturas microscópicas chamadas PEG sensila. Então são em média 400 PEG sensila em cada dente do pente.
Um Cerulatus tem 22 dentes de um lado, 22 dentes do outro. Então vocês podem fazer a conta, é uma quantidade muito grande de órgãos sensoriais em contato com o meio. E isso tem um reflexo direto de interesse para nós. Qual é? O controle químico de escorpiões não é trivial, não é uma coisa fácil de ser feita. Uma outra característica que eles têm também é um sistema imune. Isso é o sangue do escorpião. É o bicho que tem sangue azul mesmo, né? Como outros invertebrados. E não é só o escorpião imperador que tem, não. Todos eles têm, né? Aí na hemolinfa desses animais, eles têm uma série de células e moléculas também que fazem com que eles se protejam da infecção por diferentes agentes patogênicos. E isso criou para nós uma certa dificuldade no nosso principal programa de pesquisa, que é o desenvolvimento de ferramentas de controle biológico de escorpião, mas a gente conseguiu contornar isso, como eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Muito bem, uma outra parte da anatomia desses animais que tem um interesse muito grande para nós é a estrutura da carapaça, do tegumento desses animais. Embora todo mundo sabe, quando faz filme de deserto, tem que ter um escorpião a cascavel, né? Se não tiver, não é um bom filme de deserto, né? Realmente, os escorpiões são animais que se adaptaram a ambientes secos, mas também a muitos ambientes úmidos. Os escorpiões têm uma radiação adaptativa muito grande. O que isso interessa para nós? Os escorpiões perigosos brasileiros, eles desidratam com uma certa facilidade. Eles perdem água para o meio com facilidade. Isso obriga eles a fazerem um equilíbrio comportamental do teor de água que eles têm no corpo. O que faz com que eles procurem sempre o quê? As áreas úmidas da casa. A gente vai encontrar escorpião ao redor de poço, em galeria de esgoto, galeria de água, naquelas pilhas de telha, muito no banheiro, muito na cozinha. Então, quando a gente vai fazendo aquela vigilância, e aí vocês têm checklist, material para isso, né? A gente sempre prioriza primeiro as áreas úmidas da casa. E uma outra característica que eles têm, que é muito interessante, eu convido todo mundo aqui a um dia ir lá visitar o nosso laboratório para ver ao vivo, é que os escorpiões eles têm compostos derivados da cumarina na sua carapaça, o que faz com que eles fiquem fluorescentes quando a gente ilumina eles com luz negra. Então, para fazer monitoramento de escorpião, a lanterninha de luz negra é fundamental para a gente poder encontrar ou o escorpião ou mesmo a pele dele, a equidise dele, que eles são artrópodos, mudam de pele, né? A gente usa isso para fazer o monitoramento. Muito bem, e no Brasil a gente tem essas 5 espécies que são de interesse médico. Lá na região norte a gente tem o Titis obscurus, né? Aqui na região sudeste a gente tem o Titis baiensis. Na região centro-oeste a gente tem o Titis confluens. E no nordeste o Titis... 10 minutos para acabar a introdução da aula, né? A gente tem lá o Titis stigmosus e o nosso principal problema que é o Titis cerulatus. Aí é um cerulatus no campo. O formato e o colorido do corpo dele permitem com que eles sejam transportados com muita facilidade, o que faz com que aqui mesmo em Niterói a gente já tenha identificado vários pontos da ocorrência desse animal. E aí são as espécies que ocorrem no Rio de Janeiro, mas a principal é o cerulatus. Aí tem os manuais, esses manuais estão disponíveis para vocês na internet, e eles trazem aquelas orientações do Ministério da Saúde, esse aqui é o mais atual, 2009, né? Que vão orientar as ações de vocês. São ações muito complexas, que têm resultados positivos ali quando a gente encontra determinado nível de infestação, mas meio problemático quando a gente tem outros tipos de infestação, principalmente as infestações muito elevadas. E essas espécies são paternogenéticas. Isso tem importância muito grande, porque um animal desse pode produzir até 2 ninhadas por ano, cada uma com 50 filhotes, o que faz com que a população desses animais cresça em nível exponencial. E eles têm uma capacidade de resiliência muito grande. Esse estudo daqui,
ele mostrou que se a gente pega escorpiões e deixa eles sem água nem alimento, os indivíduos demoram até 50 dias para morrer. Isso faz com que aquela coisa assim, para controlar escorpião, acaba com as baratas. Não é assim não, né? A gente tem alguns detalhes aí que tem que ser observados com mais atenção. São animais extremamente resistentes e resilientes às nossas ações de enfrentamento. A gente tem as questões ambientais. Isso aí é que causou o aumento do escorpionismo pela região sudeste, esse desmatamento intenso, e a gente comprovou isso no município de Petrópolis. A gente fez um estudo lá e viu que as espécies não perigosas de escorpião, elas ocorrem nas áreas de mata, nos bairros preservados, enquanto que a espécie perigosa, que é o cerulatus, ocorria preferencialmente e quase que exclusivamente nas áreas mais desmatadas da cidade. E aí, então, vem a discussão da política macro. A gente tem que promover políticas de recuperação ambiental para a gente poder ter algumas ferramentas de controle perene do escorpionismo. Isso, obviamente, é bastante difícil. Aí a gente vê o mapa aonde o escorpionismo aqui no estado está em crescimento, né? A gente tem 4 regiões de saúde onde o problema já está estabelecido, mas ele está em crescimento aqui na região metropolitana também de uma maneira muito rápida, por conta do que? Da nossa ocupação do ambiente, né? Esse aqui é um município aqui em Itaboraí, que os moradores entraram em contato conosco. A gente já fez um treinamento para o pessoal da prefeitura e também para os moradores do condomínio, porque o aparecimento de escorpiões começou de uma maneira muito acelerada e muito rápida, e cheio de criança. Então a gente criou lá um fluxo de orientação aos moradores, porque cada um estava querendo já adotar uma medida por conta própria. Aí os animais coletados quando a gente começa a coletar muito escorpião durante o dia também, a gente já sabe que a infestação está muito elevada. E aí vem as questões de território, né? A fisionomia dos lugares é muito parecida, né? Aqui no Brasil a gente tem ainda um outro grave problema, que é a autoconstrução. As pessoas, para fazer a autoconstrução, elas acumulam material de construção nos arredores da sua casa e utilizam terrenos que são propícios naturalmente para o aparecimento de escorpiões. E algumas situações de super risco. A infestação de escorpiões, assim como de roedores, ela ocorre em diferentes padrões de construção. A gente tem alguns condomínios de alto luxo, shoppings de alto padrão, infestados de escorpião. Mas chama mais a nossa atenção quando alguns equipamentos públicos, como creches, hospitais, são infestados por escorpiões. E aí, então, a gente tem que redobrar as estratégias, ou tomar decisões drásticas. Isso aqui foi no município de Rio das Flores, e o prefeito simplesmente desativou essa creche. Ele instalou essa creche em outro lugar, porque era um aparecimento tão frequente de escorpiões, que o óbito fatalmente iria ocorrer ali. E alguns tipos de cultivo, né? A gente está começando a estudar o escorpionismo lá no Espírito Santo, e segundo o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde lá, o cultivo de café, ele parece ser um fator de risco para ocorrer escorpionismo. Um fator de risco que já é conhecido para escorpião também é o cultivo de eucalipto. Então, assim, os municípios que tenham algum tipo de atividade econômica com algum fator de risco e comece a aparecer o escorpião, é bom fazer estudos para ver se ocorre uma correlação positiva. É bom que apagou a luz, que eu não estou nem vendo o número ali. E aí tem, a questão dos predadores, e para nós, a questão dos predadores, ela é complexa. Galinhas, sapos, gaviões, serpentes comem escorpiões. No entanto, não é possível em áreas de alta infestação o uso apenas dessas ferramentas para controlar escorpião. Tem alguns números que mostram que isso não dá certo. E o que o manual do Ministério recomenda são coletas de escorpiões. Coletas são ferramentas extremamente importantes para monitoramento, para obtenção de escorpião, para produção de soro, mas não funcionam como método de controle. A gente tem várias evidências científicas. Recentemente, um pesquisador da cidade americana, o Dr. Brits Neto, publicou um artigo mostrando a história dele lá de coleta de escorpiões, e não funciona para controlar.
E aí isso nos leva à questão do controle químico. A gente tem uma controvérsia. O manual do Ministério da Saúde não indica o uso de inseticidas, aliás, contraindica o uso de inseticida para controle de escorpiões. No entanto, a Anvisa registra produtos para controle de escorpiões e a própria OMS ela tem uma diretiva para registro e uso de produtos químicos para controle de escorpião. Então, a gente tem na iniciativa privada uma realidade e no nosso serviço público uma outra realidade. E a isso se soma os problemas que o nosso colega colocou muito bem de manhã. A gente tem o mesmo problema: a má aplicação de produto pirata, produto de venda comercial livre, e o uso de inseticidas pela população, ele é mais ou menos igual ao uso de medicamento, né? Quando a gente vai no lugar, ele pergunta assim: doutor, qual é o remédio para escorpião? E esse remédio, ele também passa por automedicação. Ah, se 10 ml é bom, eu vou botar 100, né? E aí isso não tem resultado, e o problema tem que criar uma confusão enorme nesse ambiente. Nossa linha de pesquisa lá, ela é para tentar entender isso e criar informação científica segura para subsidiar o Ministério da Saúde numa eventual mudança de postura em relação ao uso ou não de inseticidas para controle de escorpião. Então a gente tem uma série de testes lá no laboratório. A gente desenvolveu um protocolo para entender o comportamento dos escorpiões frente a essas substâncias, porque eles têm o comportamento de tanatose, eles ficam fingindo de mortos até 216 horas. A primeira coisa que a gente faz é o cálculo da dose letal, 50% desses produtos. Aí depois a gente trata diferentes substratos com esses produtos. Na verdade, ali vocês vão ver o escorpião, eles todos agitados. Por quê? Eles são capazes de perceber vários tipos de produtos químicos. E assim como os raticidas, existem diferentes formulações e diferentes apresentações. Não se pode generalizar no uso desses produtos. Aí a gente trata outras superfícies. E aí a gente pode perceber o comportamento de salto alto. O que é isso? É quando o animal percebe que aquela superfície está tratada e aí ele fica na pontinha da pata para impedir o contato do corpo com o produto. Então, a formulação do produto é fundamental para evitar o efeito irritante. Aí é um outro teste de fresta para medir o efeito desalojante. E aí a nossa arena, a gente trata desses refúgios, solta os escorpiões ali para ver se eles evitam aquela área tratada. E aí o que a gente vê? Eles se distribuem de maneira aleatória quando não tem tratamento, e quando tem tratamento, eles evitam aquela área que é tratada. Então, para a escolha eventual de um produto químico, a gente tem que cruzar muita informação para usar ou não esse produto. Esse daí é um teste de labirinto que, na verdade, ele repercute a mesma coisa que a gente fez antes, só que ele é feito à noite. A gente deixa ali uma filmadora 12 horas e vê o comportamento dos escorpiões ao longo da noite numa superfície tratada. E também a gente faz um teste da bolinha. A gente simula o pé de uma criança com a bola de gás, deixa o escorpião picar, aplica nele diferentes doses de inseticida e vê quanto tempo ele demora para se desintoxicar. Que aí a gente pode medir o tempo de segurança e saber o que pode acontecer depois que a gente aplica esse tratamento ou não. Então é importante isso aqui, ó. Tem já municípios que estão levando esse conhecimento para o campo para avaliar alguns métodos que possam ser úteis ou seguros para isso. Mas isso ainda está em estudo. E para variar, o município de Americana começou a tratar as suas galerias, como eu falei, que são fatores de risco, para que a gente tenha segurança no futuro para usar ou não essas ferramentas. Agora, o futuro ele tende ao desenvolvimento de moléculas e estratégias sustentáveis de controle de pragas e vetores. Escorpião não é diferente. Então, nós conseguimos desenvolver lá no laboratório uma linhagem de fungo que tem um efeito bastante interessante para controle de escorpião. Mas isso aí são pesquisas que ainda estão em desenvolvimento. E uma outra coisa que a gente viu é que quando a gente usa a via digestiva, a gente também consegue fazer com que os escorpiões morram.
Primeiro a gente enfiou o inseticida dentro de baratas e dentro do escorpião comer, passo próximo. E a gente desenvolveu um método de fazer gavagem em escorpião, passo próximo. E eles também apresentam níveis de mortalidade muito interessantes. E também a gente tem trabalhado não só com fungo, mas também com óleos essenciais. E a gente tem uma série de plantas medicinais que apresentam uma alta atividade escorpionicida. Aí, a gente acredita que num futuro a médio prazo, a gente vai conseguir desenvolver um inseticida biológico, um escorpionicida biológico para disponibilizar ele para as ações de controle desses animais. Passa mais um. Aí a formulação, né, para que ele tenha persistência no meio ambiente, passa mais um. E aí eu termino compartilhando com vocês uma grande alegria, né? Eu recém publiquei um novo livro, que é o Animais Peçonhentos na Saúde Pública, que está disponível no site da editora Fiocruz, e eu trouxe aqui um exemplar para a nossa coordenadora do evento. Muito obrigado, doutora Glória. Eu queria agradecer a vocês, me desculpar por ter estourado um pouquinho o tempo. E, como eu falei, aqui no final da apresentação vai ter os meus contatos. Só ligar um telefone, mandar um e-mail, que a gente vai estar sempre à disposição de vocês no Instituto Rural Brasil.